Jesus nos deixou a promessa de vê-lo nas nuvens do céu. Virá como quem vem com pressa livrar os que o mundo prendeu. Deus vem resgatar os remidos. Deus vem como um rei vencedor. O Pai que abraça e consola é o Deus da justiça e do amor. Eu vivo a linda esperança de andar e viver com Jesus. Sentir suas mãos tão preciosas que foram marcadas na cruz. Jesus vai voltar muito em breve, virá como já prometeu, virá resgatar o seu povo por quem se entregou e morreu. Eu ando com Cristo na vida e vivo o perdão que Ele traz. Seguro sua mão nos problemas e nele eu vivo em paz. Eu sei que esse amor tão profundo me leva a cantar e sonhar. Em breve irei pra outro mundo quando Ele vier me buscar. Eu vivo a linda esperança de andar e viver com Jesus. Sentir suas mãos tão preciosas que foram marcadas na cruz. Jesus vai voltar muito em breve, virá como já prometeu, virá resgatar o seu povo por quem se entregou e morreu. Viva a linda esperança de andar e viver com Jesus. Sentir suas mãos tão preciosas que foram marcadas na cruz. Jesus vai voltar muito em breve, virá como já prometeu, virá resgatar o seu povo por quem se entregou e morreu. Virá resgatar o seu povo por quem se entregou e morreu. Ele virá nas nuvens do céu e todo olho verá. Mensagem tão linda, tão inspiradora, que nos enche de esperança e de muita alegria. Deus seja louvado. Estamos aqui para refletir
nas reflexões do Apocalipse. E nós estamos em família para compartilhar essa mensagem de Jesus Cristo para esses últimos dias. Queremos muito agradecer pelo apoio da igreja, pelo apoio dos jovens, pela direção da música, com músicas lindíssimas, com a participação muito acolhedora. Deus seja louvado por isso. Bom, estamos em família, como eu disse, e vale a pena sempre dizer o meu nome. Eu sou o Irã. Eu sou Lucimara. Eu sou o Samuel. E eu sou o Lucas. Estamos aqui em família para compartilhar da palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Como recebemos a mensagem musical de que Jesus voltará como grande vitorioso, que de fato Jesus é. Jesus venceu, vence e sempre vencerá. Hoje nós temos um tema muito interessante. Satanás será preso no fundo do abismo, o inimigo de Deus vai ser derrotado. E também as promessas do Apocalipse para você e também para mim. Esse é o tema de número 4. Mas antes, é claro, nós temos uma historinha muito especial, não é? Pelo Zuca, não é mesmo? É uma historinha muito especial mesmo, e tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando, e nós queremos abraçar todas as mães, dizer para vocês que vocês representam o amor de Deus aqui na terra. Toda mãe é um anjo de Deus, que Deus nos deu, e que esse amor, com o amor de Jesus, fica mais especial ainda. Tem uma historinha do Zuca, Lucimara? Tem aí? Temos sim. Hoje a história que o Zuca vai contar é sobre uma menina e sua mãezinha. Não é isso, Zuca? Boa noite, pessoal! Boa noite, mamães! Parabéns, viu, mamães? Parabéns, mamães! Beijo para vocês. Ô, Zuca, a história você disse que é sobre uma menina e a mamãe, não é isso? E o que acontece com essa menina e a mamãe? Essa menina, gente, sabe o que aconteceu? Ela gostava muito, muito da mamãe. Só que ela não gostava das mãos da mamãe. Como assim, Zuca? As mãos de mamãe são tão lindas, mas ela não gostava. E por que ela não gostava das mãos da mamãe? Então, você vai ver depois. Acontece que ela pegava e quando a mamãe dela ia dar a mãozinha para ela puxava, não queria que a mãezinha dela segurava na mão. Nossa, que desagradável. A mamãe deve ter ficado muito triste nisso, né? A mamãe estranhava, mas a mamãe também nunca falou nada. Bom, aí chegou a escola, a formatura de 5º ano dessa menina. E aí, a menina, ela guardou esse segredo muito tempo da mamãe. Sempre a mamãe chegava com a mãozinha dela para abraçar, para dar a mão na menina, para a menininha, e a menininha, ela se afastava um pouquinho. Mas na formatura, essa menina não conseguiu controlar. E o que ela disse, Zuca? Mamãe, eu te amo, mas eu tenho uma coisa para te falar. E o que foi que ela disse? Mamãe, eu tenho uma coisa assim, sabe? Eu não gosto das suas mãos. Eu acho as suas mãos muito, mas muito, muito feias. Nossa, Zuca, eu também achei muito feio isso que ela fez. Bom, mas aí a mamãe, muito carinhosa, não ficou chateada com aquilo. Mas ela quis saber por que o Zuca não gostava. Mamãe, eu não gosto porque as suas mãos são cheias de cicatrizes. E eu queria saber o que aconteceu. Fala, mamãe, por que
duas cicatrizes na sua mão. E a mamãe, então, explicou, olha, filhinha, eu tenho tantas cicatrizes assim na minha mão, nas minhas mãos, porque aconteceu quando você tinha uns 4 anos, você estava brincando perto de uma tomada e tinha uma cortina. E a tomada pegou fogo. E aí a mamãe, com as suas mãos, com as minhas mãos, né, pegou a cortina e foi apagando o fogo. É isso mesmo. E aí a menininha pegou e falou assim, nossa, mamãe, você é guerreira, você salvou a minha vida. Oh, mamãe, me desculpa, eu te amo. Eu acho as suas mãos muito, mas muito, muito lindas. Você me salvou. Oh, mamãe, eu te amo demais. É isso mesmo. E você sabia que na Bíblia também fala de uma pessoa que tem cicatrizes nas mãos e nos pés? Eu sei sim. Sabe quem é, pessoal? É Jesus. É isso mesmo, Jesus. Jesus, o que ele fez? Ele morreu por nós. As mãozinhas dele foram pregadas, os pezinhos deles foram pregados, e ele tem cicatriz também. É isso mesmo, né? Então, pessoal, essa é a história. Assim como essa mãe, ela salvou a sua filha do perigo e ficou com cicatrizes nas mãos, assim também é Jesus. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós vamos ver a cicatriz dele, por amor a nós. Que Deus abençoe cada mãe que está aqui presente. Levamos cicatrizes, muitas cicatrizes, nas mãos, no coração. Mas um dia, toda cicatriz vai ser apagada. Na guerra entre o bem e o mal, Jesus se feriu. Mas aquele que feriu Jesus, Satanás, será derrotado para sempre. Um dia, Satanás será preso no fundo do abismo, como diz Apocalipse, capítulo 20. Esse capítulo nos revela o fim do grande conflito entre o bem e o mal. Satanás será preso no fundo do abismo. O texto nos diz que esse acontecimento estará relacionado com 2 ressurreições distintas, que nós vamos falar daqui a pouco. Sobre esse assunto, Jesus ensinou o seguinte, São João, capítulo 5, versos 28 a 20. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida eterna, mas infelizmente os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. A primeira ressurreição acontecerá por decorrência da segunda volta de Jesus. Então haverá separação entre 2 grupos, aqueles que ampararam a graça do divino Deus, do Senhor Jesus Cristo, e os que infelizmente desprezaram a oportunidade de salvação que lhes fora dada em suas vidas. Mateus 24, 30 e 31 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Paulo escreveu que, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. E onde estarão esses fiéis durante esses 1000 anos? Eu vou convidar vocês a abrir João, capítulo 14, do versículo 1 a 3. Vamos ver o que Jesus disse antes de subir ao céu. Onde estarão esses ressuscitados que estarão durante 1000 anos? Onde eles estarão?
João 14, 1, 3. Jesus nos dá a resposta. Não fique triste o seu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que promessa que Jesus nos passou. E o apóstolo Paulo, ele diz que os salvos ressuscitados também se ajuntarão aos salvos vivos. Vamos ver isso? Está em 1 Tessalonicenses 4, 17. Onde diz que os salvos ressuscitados estarão com os salvos vivos. 1 Tessalonicenses 4, 17. Então, depois da ressurreição, da primeira ressurreição, né? O que acontecerá? Depois nós, no versículo 17, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os da primeira ressurreição, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Jesus voltando, como diz o Apocalipse 6. Aquela cena gloriosa. A irmã White diz que os salvos terão um arco-íris em volta deles. E eu fico imaginando essa cena lindíssima. E Apocalipse 20 diz que iremos morar com nosso Senhor Jesus Cristo por 1000 anos. Enquanto isso, os ímpios ficarão aqui, aqueles que ainda estão vivos, ficarão aqui, e alguns serão destruídos por terremotos, por, enfim, eventos climáticos, em decorrência da volta de Jesus, e ainda assim, aqueles que conseguiram permanecer vivos serão destruídos por causa da glória de Deus. Mas e Satanás? Em Apocalipse 20, de 1 a 3, diz assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Que interessante pensarmos, né? Houve um anjo que prendeu ele durante 1000 anos para que ele não tentasse outras nações. Que nações são essas? Nós podemos nos questionar. Afinal de contas, todos estarão aqui mortos. A irmã White diz que há outros mundos. E há alguns textos na Bíblia que indicam que, de fato, há outros mundos. Então, para que ele não tente outros mundos, e vocês sabem que Satanás é um enganador, e ele sabe muito bem como fazer isso. Para que isso não aconteça, ele fica preso durante 1000 anos. Mas e o que os salvos farão durante esses 1000 anos no céu? Vamos ler Apocalipse 24. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Ou seja, quem ficará salvo lá no céu terá autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os salvos estarão lá, participando do julgamento dos ímpios. Eu espero estar lá. E algumas das pessoas que a gente não encontrou no céu, os livros serão abertos, mostrados para nós do porquê. Por que eles não entraram? E aí ficará claro que eles de fato eram maus, de fato não aceitaram a graça de Jesus Cristo.
abrirá o livro para nós e seremos partes desse julgamento aí e até da pena de cada um deles. Agora, uma pergunta estala em minha mente. E depois desses 1000 anos, o que acontecerá? Bom, após os 1000 anos, se inicia a última etapa do juízo divino, a última etapa do grande conflito. E a gente pode ver o evento que acontece nessa última etapa em Apocalipse 21, 2. Apocalipse 21, versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então ali nós temos a descida da nova Jerusalém, a descida da nova terra. E ela vem como uma noiva adornada para o seu marido, ou seja, ela vem de maneira elegante, esplendecente, toda bonita, formosa. Então, é bela a nova Jerusalém que desce. Em Zacarias, no livro de Zacarias, nós temos que a descida de Jerusalém na terra, que aí a terra já está obscura, já está destruída, é sobre o Monte das Oliveiras. Em Zacarias 14, 4, diz: naquele dia, os seus pés, os pés de quem? Os pés de Jesus, pisaram o Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio. Então, nós temos a descida da Nova Jerusalém no Monte das Oliveiras. Jesus, que está junto com os justos na Nova Jerusalém, desce sobre o Monte das Oliveiras e coloca o pé ali. Mediante o seu resplandecimento, a sua força, né, a sua glória, o Monte das Oliveiras treme e é partido. E ali nós temos que o Monte das Oliveiras não é mais um monte, ele se transforma em uma planície. E ali se assenta a Nova Jerusalém com os justos. Após isso, nós temos um novo evento, que é um evento que dá a ressurreição dos ímpios. Os ímpios que agora estavam mortos, dormindo, agora há uma segunda ressurreição deles. Antes dos 1000 anos, houve uma primeira ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios que feriram a Cristo, que participaram da parte da cruz, da crucificação de Cristo. E agora, nós temos, após os 1000 anos, uma segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios para o julgamento final, em que o juiz, Deus, definirá sua sentença. Bom, podemos ver essa ressurreição no Apocalipse 25, em que ali os ímpios eles ressurgem para o julgamento. E podemos ver, logo depois, que temos um evento que está contido no Apocalipse, que é a volta de Satanás. Satanás, que durante os 1000 anos que nós estávamos no céu, na cidade santa, ele ficou preso. E após a descida da Nova Jerusalém, temos a volta dele, que estava acorrentado. E podemos ver em Apocalipse 20, 7 a 8. Quando os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. E ele sairá para enganar as nações do mundo e reuni-las para a batalha. Então, Satanás não reconhece o erro dele. Satanás ele continua insistindo no seu pecado contra Cristo, na batalha, no combate contra Cristo. E ele é solto e sai a enganar os ímpios que acabaram de ser revividos. E os ímpios de todas as épocas, desde o início do mundo até os momentos atuais dali, eles são enganados incrivelmente por Satanás novamente. E eu fico imaginando todos os generais, todos os líderes de todas as épocas que já existiam, se juntando e planejando uma guerra contra agora a cidade santa, uma guerra contra os justos que estavam na Nova Jerusalém, que agora estava ali na terra. Eu fico imaginando várias mentes brilhantes das épocas se juntando para combater a Cristo, e todos enganados novamente por Satanás.
E aí acontece um evento incrível, porque Jesus, nosso Cristo, nosso Deus, se ergue sobre a cidade santa, e ali os ímpios olham Cristo face a face, e eles começam a ter lembranças de todos os delitos da vida deles. Esse é um evento que é escrito no livro de Lucas. O livro de Lucas revela que todos os delitos, não há delitos que possam ser escondidos, que serão escondidos. Lucas 12, 2 diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou que está escuto, ou que está oculto, que não venha a ser conhecido. Então ali nós temos o cumprimento dessa profecia, desse versículo, que os ímpios, mediante a visualização de Cristo na Nova Jerusalém, começam a lembrar os delitos, e eles reconhecem que Cristo é justo ali naquele momento. Eles reconhecem que cada parte da vida deles, eles escolheram o mal, eles escolheram a não seguir a Cristo. E eles admitem que Cristo é justo. Logo depois, nós temos o grande evento. Agora, depois do reconhecimento que Cristo é justo, existe a consequência, né? Porque todo pecado gera a morte, né? A consequência do pecado é a morte. E o único que pode nos livrar dessa consequência é Jesus Cristo, quando aceitamos Ele na cruz. Mas se os ímpios não aceitaram e reconhecem que eles erraram em não aceitar Cristo, eles reconhecem de fato que eles erraram, existe uma consequência para isso, que não há como fugir. Que podemos ver a consequência disso em Apocalipse 29. 29. As nações subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus, a amada cidade por todos os lados. Então ali eles estavam reunidos, durante todo esse evento que eu narrei, eles estavam reunidos em volta da cidade santa para guerrear. Só que Cristo surgiu e eles tiveram lembranças de todos os delitos, e eles perderam a vontade de guerrear contra Cristo. E ali temos a consequência. Mas um fogo do céu desceu e os consumiu. Então, após o reconhecimento que Cristo é justo, temos a consequência do pecado, que é a morte. Então, o fogo do céu desce e os consome. Consome não só os ímpios, mas também os anjos caídos, conforme o grau de severidade das práticas deles durante a vida. Então, cada indivíduo ali teve um grau de pena em relação a isso. E após isso, durante essas cenas, o fogo descendo do céu, nós temos os justos, que os justos estarão abrigados na cidade santa, dando glórias a Deus e reconhecendo também o quão Ele é justo, e eles estarão protegidos em segurança. Após todas essas etapas, se encerra o grande conflito, porque agora não existe mais o mal, não existe mais o pecado. E temos uma nova etapa, que João, em sua visão, nos descreve. Em Apocalipse 21, versículo 1, vemos uma nova terra. Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido, e o mar já não existia mais. Então ali nós temos uma nova terra, porque agora o pecado já não existe, o pecado já foi aniquilado. E Apocalipse 20, versículo 1, continua. No versículo 3 a 4 do Apocalipse 21, capítulo 21, temos: e ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará com eles, e será o seu próprio Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais mortes, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. Então a gente volta ao momento inicial do mundo, um momento em que não existe pecado, um momento antes da queda de Adão e Eva, em que nós, seres humanos, o nosso pai Adão, a nossa mãe Eva, tinham contato constante com Cristo.
Então esse é o momento que se retorna um momento sem pecado, um momento que nós temos contato com Cristo, com Deus, a todo instante, e é o momento que eu mais anseio e acredito que vocês também, sem tristeza, sem angústia, sem dor, sem morte, e juntos com Cristo Jesus. Enfim, o conflito entre o bem e o mal terminou. Uma bênção maravilhosa, final feliz. Satanás, seus anjos, seus seguidores serão lançados no lago de fogo e não haverá mais injustiça, não haverá mais pecado. Mas enquanto isso não acontece, temos que nos apegar às promessas de Deus. Vamos agora meditar nas grandes promessas que o Apocalipse tem para você e para mim. Em meio ao conflito entre o bem e o mal existente nos dias de hoje, Deus revela o seu amor, sua compreensão e seu poder através das promessas escritas no livro do Apocalipse. Muitas vezes essas promessas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo, outras com a fidelidade e outras tantas com a salvação e a vida eterna. Quando você começa a estudar o livro do Apocalipse, você se dá conta que todas as promessas desse livro se destinam aos vencedores do grande conflito entre o bem e o mal, do qual participam todos os seres humanos. Os vencedores são aqueles que não se renderam, não se deixaram enganar pelo inimigo. Esse é o conselho do apóstolo Pedro, que diz assim em 1 Pedro 5, 8, 9, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de Deus, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 de Pedro 5, 8 e 9. Ó, irmãos, como eu quero estar no céu, e eu espero muito ver cada um aqui. E como iremos para o céu? Somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o pecado, ele escraviza a todos nós. E vocês sabem o que é o pecado? O pecado, em 1 João 3,4, há uma definição: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Seria muito fácil falar assim, eu vou deixar de pecar, eu vou deixar de transgredir a lei, mas não é assim que funciona, por nós mesmos é impossível. Mas a graça está aí. Em Apocalipse 1:5 temos uma promessa muito importante que Jesus Cristo nos faz. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos liberta, porque Ele já pagou os nossos pecados. Não importa quantas vezes você errou, Ele já pagou por você. E Ele quer muito que você esteja no céu. Não que você passe por aqueles momentos que os ímpios passarão, como foi descrito aqui. Que momentos de tristeza. Inclusive, será muito triste para Deus ver todos aqueles sendo destruídos, mas por Ele ser justo, Ele tem que fazer aquilo. Em João 8,34 diz assim, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eu não quero ser escravo do pecado. Eu espero que você hoje esteja aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nos versículos seguintes diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele está disposto a libertar cada um de nós. Agora, eu quero colocar aqui, qual o apelo que Jesus faz a nós, pecadores? De fato, Jesus Cristo nos faz Jesus Cristo nos faz um apelo. E é um apelo e é um convite para todos nós pecadores. Esse convite a gente pode ver em Apocalipse 22, 17. Apocalipse capítulo 22, 17. É um convite para todos nós pecadores. E o Espírito e a esposa dizem,
vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então Jesus Cristo nos faz um convite, que é um convite de aceitar a salvação. É um convite de aceitar a morte dele lá na cruz. É um convite de aceitar o ato de amor que ele fez por nós, quando ele morreu lá na cruz e derramou o seu sangue por todos nós. Mas será que esse convite é grátis? Será que tem que pagar alguma coisa? Será que eu tenho que fazer algo para isso? Para receber essa graça, para receber esse convite, para eu poder aceitar? A Bíblia nos responde isso. Será que é grátis esse presente? E está em Romanos 3:24. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, é um convite que ele oferece de maneira gratuita. Então, basta nós, pecadores, aceitarmos essa graça e esse presente que ele nos deu. Mas basta só aceitar este presente através da fé e acabou, estamos salvos, não precisamos cumprir a lei, não precisamos fazer nada? Qual que será a resposta? A Bíblia também nos responde. Vejamos em Romanos 3:31, Paulo nos explica isso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele nos faz uma pergunta aqui. Romanos 3:31. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, pelo fato de aceitarmos esse presente, não necessariamente anulamos a lei. Tanto é que no livro de Mateus, Cristo nos diz que ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para descumprir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, é um presente, um convite que nós, pela graça de Cristo, que morreu por nós, aceitamos, devemos aceitar se queremos ser salvos, mas também devemos cumprir a lei, porque a lei também não pode ser desobedecida. Uma coisa é consequência da outra. Se acreditamos em Cristo, temos a fé de Jesus Cristo, também seguimos a lei. Em Apocalipse 7,14, temos essa demonstração do amor de Cristo. Apocalipse 7,14. E eu vou ler aqui. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes? E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e a branquearam no sangue do Cordeiro. Então, só pelo sangue do Cordeiro que podemos ser salvos. O Apocalipse traz grandes promessas para todos nós. Aquele que lava a sua roupa no sangue de Jesus Cristo. Isso tem a ver com a entrega do nosso caráter para ser moldado pelo Senhor Jesus. Isso envolve uma consagração de todo o nosso ser a Jesus Cristo. Todas as nossas faculdades e sentidos, pois Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versos 29. Apocalipse afirma também, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, 7. Porém, os salvos, é a grande promessa, naquele dia estarão felizes com toda certeza. Apocalipse garante, Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo.
Que maravilha este chamado de Jesus. Venham, benditos de meu Pai. Eu fico imaginando nós caminhando naquelas ruas de ouro, na cidade santa, na cidade de Deus. Não haverá mais morte. Que maravilha será esse dia. Todos nós unidos ali, nas ruas de ouro, louvando ao Senhor. E essas são promessas de Deus para os vencedores em Cristo Jesus. E tem mais algumas promessas. Seja fiel até a morte e dar-lhe-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, versos 10. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24, 13. Apocalipse 2, 26. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. O vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, verso 7. Essas são algumas das promessas, dentre tantas outras, que Deus apresenta para os seus filhos no livro do Apocalipse. Então, nesse momento, eu posso com certeza dizer a você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. A gente sempre repete, por quê? Porque a graça, a salvação é aqui e agora. E você e eu precisamos entregar agora o nosso coração a Deus. Por isso, eu quero cantar um louvor que tem uma mensagem muito especial, começando aqui. É aqui, nesse momento, que você pode continuar a sua caminhada com Deus, mas continuar de uma maneira muito mais do que especial, porque para Deus não existe o passado. Embora Ele reconheça que todas as lutas do passado, todas as vitórias, são vitórias compensadoras que fizeram parte do desenvolvimento do seu caráter. Ele sabe também, na verdade, também não existe tanto o futuro, porque o futuro determinará o que você decidirá aqui e agora. Então, esse hino fala justamente da decisão de começar aqui, e você não vai se arrepender em relação ao presente e ao futuro. Se você sentir o desejo, louve comigo. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao teu coração, chamou por teu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores no
cargas e pesar. Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. A palavra é certa. Eu não vos deixarei órfãos. Estarei contigo até a consumação dos séculos. A revelação do Apocalipse nos dá essa segurança. E essa segurança, essa esperança, nós levamos no coração aqui e agora. Começa aqui. O amor de Deus invade o nosso coração e nós aceitamos pela fé, porque é pela fé, como está escrito em Hebreus 11:1, Senhor, que nós acreditamos nas coisas que não se veem, e elas são a certeza, é a certeza que nós temos com o Senhor como uma pessoa, que podemos dizer que louvado seja o seu nome. O mesmo Deus que rege todo o universo, todos os átomos, todas as células, que através do seu poder mantém. Esse mesmo Deus é o nosso Deus Redentor e Salvador, mas um Deus íntimo, que nos cerca, que nos protege, que nos guia. Nós queremos agradecer por todas essas qualidades. O Senhor é digno de ser adorado, e a nossa maior necessidade é te adorar, para libertarmos do egoísmo e do orgulho que existe em nós, e então passarmos a amar como o Senhor amou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, domingo que vem teremos outro tema muito especial. Os 7 selos e o selo de Deus. Você não pode perder. Boa noite.